Olá, meus amigos, amados irmãos, irmãs, nós estamos aqui para mais uma mensagem da Maratona dos 150 Dias e eu quero te fazer um convite. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, mas seja um participante desse projeto. E esse projeto só tem um único objetivo, que é abençoar vidas através da palavra de Deus. E toda vez que você se inscreve no canal e compartilha as mensagens, você está participando, você está sendo usado por Deus nesse projeto. Então faça isso, continue firme. Eu quero também te convidar a permanecer conosco até o final dessa mensagem. Eu quero abençoar a sua vida orando por você, como eu tenho feito em todas as mensagens. Então continue conosco aqui. Eu também quero te incentivar a permanecer firme nessa maratona dos 150 dias. Como eu tenho dito, tenho a plena convicção que nós chegaremos no final dessa maratona ainda mais abençoados, ainda mais fortalecidos, ainda mais edificados, ainda mais íntimos do Senhor e da sua palavra. Eu quero meditar com vocês no livro de 2 Samuel, capítulo 6. Eu quero ler com vocês 3 versículos. 2 Samuel 6, eu quero ler do 3 ao 6. E a palavra de Deus diz assim, ó: E puseram a arca de Deus em um carro novo e a levaram de casa de Abinadab, que está em Gebá, e Uzá e Alió, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. E levando-o da casa de Abinadab, que está em Gebá, com a arca de Deus, Aiô ia diante da arca. E Davi e toda a casa de Israel alegraram-se perante o Senhor com toda a sorte de instrumentos de madeiras, de faia, com harpas e com saltérios e com os tamborins e com pandeiros e com símbolos. E chegando à eira de Nacon, estendeu-os a mão a arca de Deus e a segurou, porque os bois a deixaram pender. Eu li 2 Samuel capítulo 6, do versículo 3 ao 6 para nossa breve meditação. Diz a palavra de Deus que Davi reuniu os melhores soldados, aproximadamente uns 30.000 homens, e foram para Judá com a finalidade de transportar a arca da aliança. E ela foi colocada em um carro de bois, e Uzá e Aió dirigiam um carro de boi que transportava a arca. Segundo o que está escrito, segundo a palavra de Deus, Davi e o povo de Israel cantavam louvores, tocavam harpas, liras, castanholas e pratos durante todo o trajeto. Foi então que, chegando a um campo que pertencia a Nacon, os bois tropeçaram. Por conta disso, Uzá usou a sua mão para segurar a arca, e por causa desse gesto, que representava uma grande falta de respeito, Uzá caiu morto ao lado da arca. E por esse motivo, Davi ficou muito triste pelo acontecido. Para que nós possamos, amado, entender o motivo da morte de Uzá, nós precisamos saber que a arca somente poderia ser transportada pelos levitas. Eles deviam usar varas e elas não poderiam ser tocadas. A arca não poderia ser tocada em hipótese nenhuma, já que, de acordo com a lei hebraica, esse gesto representava um grande pecado. Ou seja, um homem morreu em consequência da negligência de Davi, que não teve os cuidados necessários na condução daquele processo. Parece muito cruel que uma pessoa cheia de boas intenções tenha tido esse final. Entretanto, amadas, as consequências da nossa negligência são assim. Esta é uma fatura que não deixará de chegar. Pois quando nós nos comportamos com negligência, significa que não estamos tendo o cuidado necessário na condução de alguma coisa. Estamos nos omitindo no cumprimento de um ato sobre a nossa responsabilidade. Isso trata-se de um descuido, falta de cuidado,
displicência, desatenção, e seremos cobrados e responsabilizados por agir dessa forma. O problema maior nesse contexto bíblico é que Davi sabia o que era para ser feito da maneira correta. Apesar das boas intenções, carro novo, tudo novo, não era assim que a arca deveria ser transportada. O maior problema, amados, é que muitas vezes nós estamos convivendo com determinadas situações há tanto tempo que nós achamos que isso é normal. E por consequência começamos a acreditar que nada acontecerá e que é assim mesmo, já que nós não estamos vendo nada de ruim acontecer. Porém, não existe, amados, o ato da negligência sem a consequência pertinente. Esta é uma situação que não irá perdurar, amados. Isso é, negligenciarmos algo é tudo, continuar bem não vai acontecer. Nós negligenciarmos algo e achar que tudo vai continuar bem, como eu já disse aqui nessa mensagem, amados, a fatura vai chegar. Pode ser que demore, pode ser que chegue rápido, mas é certo que ela chegará. Como nós dissemos, essa é uma carta que será enviada logo após o descuido acontecer. É uma carta, é uma correspondência, uma fatura que vai ser enviada logo após o descuido acontecer. O correio pode demorar para entregar ou o correio pode vir rápido. A maneira como essa carta vai ser entregue, amados, essa conta vai chegar, pode ser que demore um pouco mais, um pouco menos, mas é certo que ela chegará. A intenção principal dessa nossa mensagem é convidar você que está aqui conosco a uma reflexão a respeito do tema que é de suma importância, que pode produzir consequências inimagináveis, que é as consequências da nossa negligência. É muito comum nós convivermos com muitas situações que estão sendo conduzidas com displicência e nós acharmos que, até de forma bastante inocente, que as coisas ruins somente acontecem com os outros e não conosco. É aquela história da pessoa que fuma e acha que os problemas ocasionados por esse hábito somente darão no vizinho, nele não. Davi ficou muito triste em virtude de um homem imbuído das melhores intenções ter morrido, porém também sabia que a responsabilidade por ocorrido era dele. Davi ficou triste, mas ele sabia que a responsabilidade de tudo aquilo era dele. Entretanto, nada mais poderia ser feito para trazer aquele soldado, aquele Uzá de volta. Sendo assim, amados, para nós evitarmos que nós venhamos a ser participantes de um processo como esse, se faz necessário que nós venhamos a refletir e tomar as decisões necessárias para não cair nas mesmas ou na mesma armadilha que Davi caiu. A intenção era boa, as melhores possíveis. O jeito de fazer era correto? Não era o correto. Davi sabia o jeito correto de fazer? Sabia. E por que não fez? Negligenciou as instruções, negligenciou a direção, as ordens do Senhor. E por consequência disso, um homem morreu. O que eu estou querendo te dizer com tudo isso, amados, é para que nós venhamos a refletir e paremos de negligenciar as coisas que nós devemos fazer da maneira que nós devemos fazer com zelo, com amor, com cuidado, porque toda negligência tem as suas consequências. Davi pagou caro por isso. Um homem morreu e a consequência disso, a responsabilidade disso foi dele, era dele.
Ele sabia a maneira correta, ele sabia como tinha que ser feito e ele não fez. Apesar de ter sido com as melhores intenções, o carro, para você ter uma ideia, para vocês terem uma ideia, o carro era novo. Não foi de qualquer jeito também, entendeu? Mas não foi a maneira correta, não foi do jeito de Deus. Ele tentou fazer de uma melhor maneira, de uma maneira boa, mas não foi a maneira que Deus ordenou, que Deus falou, que Deus direcionou, que Deus instruiu. Eu estou aqui para te dizer que toda negligência tem uma consequência. Então eu estou te pedindo, reavalie. Eu estou te pedindo para que você faça uma reflexão a respeito da sua vida, a respeito de todos os assuntos que envolvem a sua vida, a respeito do seu ministério, a respeito da sua vida com Deus, a respeito da sua vida familiar, a respeito do relacionamento com seus filhos. Se nós estamos negligenciando alguma coisa, é tempo de corrigir. É tempo de se corrigir, para que as consequências, amados, não venham e nós não tenhamos que pagar um alto preço por causa disso. Eu quero te incentivar nesse dia a fazer uma reflexão profunda em todas as áreas da sua vida, pedindo para que o Espírito Santo te guie, te direcione nessa reflexão e tudo aquilo que está sendo negligenciado venha à tona para que possa ser corrigido, para que possa ser acertado, para que possa ser feito da maneira correta, para que as consequências não venham, para que essa conta não chegue. E se ela chegar, amados, pode ser que nós não tenhamos condições de pagá-la. No caso de Davi, não tinha o que se fazer mais, uma vida se perdeu. E a consequência disso, a responsabilidade disso foi dele. Eu quero, nesse dia, te incentivar a fazer essa reflexão para que nós não venhamos a chegar nesse ponto que Davi chegou. Descobrir que nós estamos negligenciando algo ou fazendo algo de uma maneira qualquer, de uma maneira errada e pagar um preço tão alto por isso. Ainda está em tempo, amados. No nosso caso, ainda existe a possibilidade de nós acertarmos. Faça isso em nome de Jesus. Eu quero orar por você, eu quero abençoar a sua vida orando. Pai querido, amado e todo-poderoso, eu quero te louvar, te glorificar, te exaltar e te agradecer, Deus, por mais esse dia, por mais essa mensagem. Nós queremos, Deus, em nome de Jesus, te pedir perdão, Pai. Perdão, Senhor Deus Todo-Poderoso, pelas nossas falhas, pelos nossos erros, pela maneira, Senhor Deus, como às vezes nós conduzimos a nossa vida diante do Senhor, todas as áreas das nossas vidas, Pai. Às vezes nós acabamos negligenciando algo, nós fazemos diferente da tua instrução, nós fazemos diferente, Pai, do teu direcionamento. Por isso, Deus, nesse dia nós queremos te pedir perdão. Te pedir perdão e te pedir também, Pai, que o Teu Santo Espírito nos conduza, nos ilumine, que o Senhor venha, Pai, sondar os nossos corações, esquadrinhar os nossos pensamentos e tudo aquilo, Pai, que precisa ser corrigido, tudo aquilo que precisa ser retomado, retornado no caminho correto, que o Senhor venha trazer à luz, que o Senhor venha nos revelar, que o Senhor venha, Pai amado Todo-Poderoso, nos colocar de novo no trilho, no caminho, para que nós possamos conduzir a nossa vida, o nosso ministério, a nossa vida familiar, a nossa vida financeira, da maneira que o Senhor instrui, da maneira que o Senhor deseja, da maneira que o Senhor mesmo, Pai, tem iluminado e tem guiado as nossas vidas. Nós queremos, Pai, em nome de Jesus, te pedir que o Senhor continue, Pai, nos exortando, nos dando direção, nos conduzindo no caminho correto, em nome de Jesus. Eu quero te pedir, Pai, que o Senhor continue abençoando grandemente a vida de cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs, e que eles possam continuar firmes, Pai, com um propósito
de seguir em direção firme ao alvo que é Jesus Cristo. Que nenhum deles, Senhor Deus, se desvie, que nenhum deles se perca, que nenhum deles, Senhor Deus Todo-Poderoso, venha a desfalecer no caminho, mas que todos eles sejam fortalecidos, que sejam renovados no teu poder e no poder da tua palavra. É assim que eu oro, é assim que eu abençoo a todos, Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém e amém. Beijo no seu coração, amados. Até a próxima, em nome de Jesus.